Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que sai da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai. Inspiração, Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, hoje. Fala, galerinha! Pô, eu tava esperando aquele videozinho do Me Ajuda. Hoje não tem, né? Cara, eu tava vendo aqui, o pessoal já tá falando mal de trigonometria, tá ligado? Eu preparei toda uma aula gostosinha, hoje tá bonitinho. Luiz Fernando, é contigo mesmo que eu tô falando, hein? Vamos que vamos. Tô meio grande hoje, eu tô gordo. O que tá acontecendo? Eu tô maior? Tá maior. Tô estranho, né? Eu sou melhor de longe. De longe eu fico melhor de longe. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os gráficos das funções trigonométricas. Cara, essa é uma aula interessante, vamos dizer assim, né? Porque a gente pode explorar os gráficos, né? E entender alguns conceitos interessantes nos gráficos. E aí, por que eu quero que essa aula fique diferente do que a gente está acostumado a fazer? Eu deixei aí para vocês vão ver depois na plataforma, 2 links de materiais manipuláveis para vocês poderem mexer e estudarem depois, fazerem as avaliações aí que vocês quiserem das funções trigonométricas, tá? Então a gente vai começar hoje falando, né, dessas 3 funções, ó, função seno, função cosseno, função tangente, e vamos entender o que é período, o que é imagem, tudo isso. Tá? E para isso acontecer, você já viu que tem um spoiler ali, as coisas estão vermelhinhas, né? São algumas coisas que vocês vão gravar daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, eu quero mostrar para você graficamente o que a gente vai trabalhar. Vem comigo para cá, para o quadro, por enquanto. Ó, a gente vai começar a falar da função seno. Tá? Quando eu falar função seno, eu quero que você pense nisso aqui. Quais valores a função f de x igual a seno de x assume? Gente, essa é a função seno mais simples possível, tá? E aí a gente vai avançar para a análise gráfica disso. Qual é o comportamento do seno de um ângulo quando o ângulo vai aumentando, tá? E aí para isso, para vocês não terem que fazer milhares de desenhos em cadernos e afins, eu quero que vocês vejam isso aqui. Vem comigo pra cá. Vamos pro meu negocinho aqui. Ó. Vocês estão vendo que tá um pouquinho esticado, né? Isso aqui, no desenho, quando vocês baixarem aí o arquivo que a gente colocou na plataforma, vocês vão ver que aqui tá certinho, a circunferência tá perfeita, tá? Aqui tá esticado só pra tela ficar bonitinha pra vocês. Fala, Thalia. Ah, já tá no site, falei pra eles isso. Ah, tá, então tá. Pô, aqui é tudo, a comunicação flui, tá? Olha o que acontece, gente. Aqui eu marquei, tá? O ciclo trigonométrico, tá? E eu vou modificar o ângulo que a gente vai marcar no ciclo. Então, quando eu subir aqui o ângulo, ele vai percorrer o sentido positivo do nosso ciclo trigonométrico. E aí eu quero que você lembre que o seno ele é marcado na vertical.
Vem comigo aqui, ó. Deixa eu variar um pouquinho o ângulo, ó. Se eu aumentar um pouquinho o ângulo, ó, como é que eu marcaria o seno? O seno desse ângulo seria projetar esse pontinho no eixo vertical. O eixo, então, teria essa medida. O seno teria essa medida, tá? E o cosseno seria na horizontal, teria essa medida aqui. Tudo bem? Pô, Vilg, legal. Isso aí a gente viu na nossa primeira aula de ciclo trigonométrico. O que eu quero entender é como é que é o comportamento de uma função. Ou seja, cada valor de ângulo retorna um valor de seno. Então vamos voltar aqui para a gente desenhar junto esse gráfico. Ó, vou colocar aqui o ângulo no zero. Vocês conseguem enxergar o valor do ângulo? Sim ou não? Dá para ver, né? Isso aqui é o ângulo, tá? Para cá eu tenho valores negativos, que seria percorrer o sentido, percorrer o ciclo no sentido anti-horário. Eu vou percorrer no sentido horário. E eu vou marcar aqui, ó, função seno, tá? Só que você vai perceber o seguinte, ó, aqui embaixo eu tenho o meu plano cartesiano. Ó, o eixo X é esse aqui, o eixo Y é esse aqui, tá? Olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer quando eu for variando o ângulo, ó. Tá vendo aqui, ó, que tá marcado de azulzinho, ó? O seno é um valor que está aumentando, ó. Olha o comportamento do gráfico. Olha o que acontece quando eu vou aumentando, ó. Cheguei, ó. Ó, lá no máximo, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo que o seno máximo, ele é 1? Ó, o seno máximo acontece quando o meu ângulo tá ali no 90 graus, né? Vocês vão ver que vai ficar no 1 durante um tempo, porque tem uma aproximação de casas decimais, né? E aí agora, ó, o ângulo vai aumentar, mas o seno começa a diminuir, ó. Vocês estão vendo aqui o tracinho azul marcando o seno? Sim ou não? Tá vendo, Luiz? Trigonometria não é tão ruim assim. Vem comigo, ó. O que vai acontecer? Quando o meu ângulo passar para o terceiro quadrante, Luiz, o seno vai ficar para baixo. Isso significa que eu vou ter um gráfico aqui embaixo, ó, negativo. Quer ver isso acontecer? Ó? Quando eu passar para frente, ó, vai ficar negativo, ó. Olha aqui, ó. E ele vai ficar negativo até chegar onde? Até chegar no menos 1. Beleza? Então o comportamento da função seno é essa ondinha aqui, ó. Depois fica positivo de novo, e negativo de novo, e positivo de novo. E ele vai nessa onda, tá? Bonitona. Olha aqui, ó. Vai que vai, ó. Subiu. Vai subir até o 1 agora, ó. Maravilha. Tá vendo que eu já tô dando outra volta no ciclo? Olha o ângulo que eu tô marcando, gente. Eu tô no ângulo 500 praticamente. Tá? Então significa que eu já tô, né? Eu tô dando várias voltas no ciclo trigonométrico. E quando eu faço isso, ó, vambora. Olha lá, ó. Você tá vendo que essa função, ela se repete, né? Parece que é o mesmo desenho replicado. Sim ou não, gente? Beleza até aí? Essa parada de replicação, gente, significa que a nossa função ela é periódica. O que é uma coisa periódica? Quando eu falo periódico, vocês lembram logo daquela dízima, né? Dízima periódica, que tem uma parada que se repete. Aqui eu tenho uma função periódica. Ó, esse desenho aqui, ó, esse pedaço aí que vocês estão vendo, ó, que vai lá em cima, no positivo, depois desce, ele se repete pra cá, ó. Tá vendo que eu tenho duas ondas completas? Depois pra cá, ó, vai ter a terceira onda. Então a minha função, ela tem período. Período é o gráfico, né, o recorte do gráfico que eu vou replicar em todo o meu eixo bonitinho. É uma onda. Foi ou não foi, Cairo? Beleza? Bom, então o que eu quero que vocês vejam? Primeiro, que a função seno, ela começa no 0, cresce até o 1, depois decresce até o menos 1, né? Se eu fosse marcar a função inteira, ó, tá vendo que agora apareceu um pontilhado dos dois lados? Ó? Porque eu não preciso marcar, ó, para qualquer lugar que eu ande aqui o meu eixo, ó, a minha função vai estar do mesmo jeito, ó, é essa ondinha aí. Show?
Isso fez sentido para vocês? Todo mundo? Beleza? Bom, agora olha o que eu quero que vocês avaliem. O que será que vai acontecer quando a minha função for a função cosseno? Vamos voltar aqui para o ângulo zero. Opa, passei. Ângulo zero. E vou começar agora a falar da função cosseno. A função cosseno, gente, ela vai ser marcada não mais no eixo Y. Eu vou marcar o eixo X, né? Então o que acontece? Ela já começa medindo 1. Ó, se eu marcar aqui, ó, cosseno, eu vou variar o ângulo, ó. Epa! Vem pra cá, assim. Ó, tá vendo que ela começa do 1? Diferente da função azul, ó, que eu deixei marcada para você ver que era o seno, ela começa lá no pico, né? E aí ela vai ter o mesmo comportamento da função seno. Ó como é que ela é muito parecida, ó. Ela é a mesma função, tá? Só que ela tem um deslocamento, tá vendo? Ela fica um pouquinho antes da função seno. Ela tem o mesmo comportamento, porém, ela está deslocada. Faz sentido isso para vocês? Cairo, tá na plataforma já o link, tá? Esse programa se chama GeoGebra, mas você tem que construir isso aqui, não vem pronto. Então eu deixei um link para vocês, é só clicar no link que já vai abrir essa página, tá? Mas aqui tem uma série de ferramentas geométricas para a gente trabalhar, que aí, claro, se alguém quiser estudar, né, depois do programa pode fazê-lo, mas a ideia é gratuito, tá? A ideia então é vocês perceberem que tanto a função seno quanto a função cosseno vão ter esse comportamento periódico, tá? E o que é o período, gente? É o que eu vou fazer para dar uma volta. Então vem comigo para cá, ó. Função seno de x, e eu vou botar aqui uma outra função, que é a função cosseno de x, tá? Então, graficamente, nós vimos o seguinte. Ó, a função seno, ela começa no zero, sobe e desce até completar a sua volta. Ó, esse ponto mais alto é o 1, esse ponto mais baixo é o menos 1, tá? Então, o que tem de interessante aqui? A gente identificar em que momentos a função vai ter esse comportamento. Em que momentos a função vai ter esses valores. Olha, o seno 1, ele ocorre quando o ângulo é 90 graus. Só que como aqui eu estou tratando o eixo x como eixo real, eu preciso botar o ângulo marcado em radianos. Por isso a gente aprendeu radianos. Então esse cara aqui, ó, ele é o π sobre 2. Quando que o seno vai valer zero? No ângulo de 180, que é o π. Quando ele vai valer menos 1? No 3π sobre 2. E quanto ele vai valer zero? No 2π, tá? Aqui é o início, é o zero também. Pô, ficou bem esmagadinho isso aqui, deixa eu melhorar. Acho que assim ficou melhor, tá? Então essa aqui é a estrutura da função seno que eu quero que você perceba. Tudo bem? Até aí foi? Bom, o que a gente percebeu na função cosseno? Ela é a mesma onda, mas é como se ela começasse, ó, desse ponto mais alto, né? Então ela começa aqui, desce e sobe de novo, tá? Então aqui, ó, nós temos o ponto mais alto, que é o 1, tá?
ele acontece quando a gente completa uma volta, tá? E esses valores de 0 aqui, ó, vão acontecer no 90 graus e no 3π sobre 2, que é o 270. Esse ponto central aqui, ó, que é quando a função vale menos 1, é no 180, tá? É quando o ângulo vale π. Tudo bem? Tudo isso a gente já sabia, a gente só não colocou no gráfico, tá? Então isso aqui a gente pode ver, vem comigo de novo, pelo ciclo trigonométrico aqui, ó. Ó, quando é que o cosseno vale menos 1? Quando eu estou aqui, ó. Quando é que o cosseno vale 1? Quando eu estou aqui. Quando é que ele vale 0? Né? Então eu preciso olhar para o ciclo trigonométrico e colocar isso, tá, no gráfico. Foi isso que eu fiz aqui. Coloquei o gráfico, se eu colocar aqui a função completa, vocês vão ver que ela é exatamente igual à função seno, porém tem esse deslocamento, né? Então essas funções aqui, elas parecem diferentes, né? Mas elas não são. Porque se eu olhar como um todo, a função continua aqui, ó. Tá? A função continua aqui, ó. Então é a mesma onda, ó. Subiu, desceu, a mesma onda, ó. Tá? Só muda o ponto de partida, do deslocamento. Show? Tá tranquilo até aí? Beleza. Bom, agora vai ficar difícil, né? Agora eu vou mostrar que essas funções, elas têm algumas informações que são interessantes. Olha só, primeiro, período. Já que é uma função periódica, eu preciso saber o tamanho, né, do ciclo trigonométrico, a velocidade para completar esse desenho. Então o período é 2π. Né? Eu demorei 2π para dar essa volta. Eu demorei 2π para dar essa volta. Você vai entender já já por que isso muda com outras funções. Tá? E a imagem? A imagem vai de menos 1 até 1. Né? É o valor mínimo e o valor máximo da função. De menos 1 até 1. Tá? Então a imagem vai de menos 1 até 1. Beleza até aí? Show! Bom, o que mudou, né? O que tem de novidade até agora? O nome período, tá? O nome período. É a primeira vez que estamos falando de funções periódicas. Vocês viram funções com Gauss, né? Nenhuma das funções que vocês estudaram tinha período. Né? Você viu função afim, você viu função quadrática, você viu função exponencial, você viu função logarítmica, talvez tenha visto função modular, mas nenhuma delas era periódica. Nenhuma delas tinha essa repetição que as funções trigonométricas têm. Tudo bem? Beleza até aí? Foi? Tira um printzinho do quadro. Gente, esse programa que eu estou usando aqui, você vai poder usar depois na sua casa, tá? Depois eu sugiro que você entre no link aí que a gente colocou, tá? E desbrave a construção aí. Vocês vão ver, é bem intuitivo de movimentar, tá? Vamos ver agora, como eu disse, vai piorar, né? O que acontece quando eu falo da função trigonométrica completa? Mas viu, como assim a função trigonométrica completa? Vem comigo para cá. Posso apagar aqui o gráfico do cosseno? Sim? Então, beleza. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui o apagador. A função trigonométrica que eu vou chamar de completa é a função trigonométrica com algumas modificações, tá? Vou propor para vocês algumas modificações para vocês entenderem o que eu quero fazer. Ó, alguns ajustes. Vamos lá. Primeiro, se eu colocasse essa função aqui,
peguei a função seno de x, multipliquei por 2. O que muda quando eu faço isso? Tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, peguei a função f de x e vou botar de vermelho que eu estou modificando, tá? E somei 2 unidades. O que acontece quando eu somo alguma coisa? Não precisa ser 2, tá? Qualquer número, tá? Somei 5 unidades, somei 3 unidades, somei qualquer coisa, tá? O que acontece quando eu pego a função trigonométrica e multiplico o ângulo? E por último, o que acontece quando eu pego a função trigonométrica e adiciono algum valor no ângulo? Tá? Essas são as 4 modificações que eu vou fazer com vocês hoje. E observem, cada modificação dessa, separadamente, altera o comportamento do gráfico com um detalhe, tá? E no final da aula, a gente vai conseguir entender quando isso aqui estiver tudo junto. Doideira, né? Doideira, tá? Mas Beatriz, eu não ensinei nada ainda. Não ensinei nada ainda, gente. Só falei da função seno, né? Isso aqui ainda não mostrei o que significa. Vou mostrar, tá? Então olha o que eu fiz aqui, ó. Eu escrevi, né, a função, posso botar aqui em cima? Um negócio desse tipo aqui. A mais B vezes o seno de CX mais D. Isso aqui é o monstro que vocês vão estar sabendo no final da aula de hoje, tá? Isso aqui é o que vai acontecer quando eu juntar tudo isso. Por enquanto nós não sabemos. Então isso aqui assusta, não se preocupem ainda. A gente vai no final saber o que acontece. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que vocês acham que vai acontecer? Essas duas aqui são as mais fáceis, tá? Quando eu pego todos os valores do seno de x e multiplico por alguém, tá? O que vai acontecer quando eu multiplicar os valores por 2? Vamos lá. Você calculou o seno de x, deu 0. Aí você multiplica por 2, dá quanto? Continua dando 0, tá? Então esse ponto aqui não vai mudar. Mas quando você calcular o seno de x e der 1, quando tu multiplicar por 2 não vai dar 2? Então o gráfico vai passar a o quê? A vir aqui para cima. Quando for menos 1, você multiplicar por 2 vai dar menos 2. Então esse ponto vai vir aqui para baixo. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele vai pegar o gráfico que a gente tem e vai fazer isso. Esticar verticalmente o gráfico. Você consegue perceber isso acontecendo? Olha só, vamos fazer aqui uma análise, ó. Observa a função seno que eu coloquei aqui. Tá? Se eu modificar esse número, esse número que está na frente do ângulo, está na frente do seno, ele vai modificar o gráfico só na vertical. Ó, deixa eu dar um zoom nisso aqui, para vocês verem melhor o que está acontecendo. Ó, vou aumentar esse cara. Ó o gráfico subindo. Vou diminuir, ó o gráfico descendo. Tudo bem? Esse cara aqui, ó, que está multiplicando a função, ele faz a função esticar verticalmente. Tudo bem? Tudo bem? É isso. Então a função trigonométrica, sei o gráfico da função seno de x, quando eu multiplico, a função estica, tá? Observa que se eu multiplicar por um número pequeno, entre 0 e 1, não é equivalente a dividir? Então a função vai ficar esmagadinha. Tá vendo que aqui o ponto mais alto, ó, tá perto do 3, ó? Ó, se eu fizer uma linhazinha aqui, ó, não vai ser o 3? Por quê? Porque esse cara aqui é 3, ó.
Então, se eu multiplicar a função por 3, ela vai, o ponto mais alto vai passar a ser o 3, o ponto mais baixo, que é menos 1, vai virar menos 3. Tudo bem? Show? Bom, o que acontece então se eu fizer a seguinte alteração? Se eu transformar o A em negativo, olha o que vai acontecer agora, hein? Viu que inverteu o gráfico? Tá vendo que agora ele começa indo para baixo? Por quê, gente? Porque se eu pegar um número e multiplicar ele por negativo, ele troca de sinal. Então vai acontecer o que aqui? Eu pego esse cara, se eu multiplicar por alguém negativo, eu vou espelhar para baixo. Esse aqui, vou espelhar para cima, tá? Então você tem que ficar esperto que esse número aqui, ele tem duas funções. Uma, movimentar o gráfico verticalmente, esticar ele ou encurtar. E se você mudar o sinal, a função vai ficar espelhada. Ok? Beleza. Inverte a onda. Exatamente, Luiz. Tá? O que acontece? Vamos voltar aqui para o 1, para a função convencional. Isso. O que acontece se eu mudar, né, o cara que está aqui fora? Tá vendo? Vou mudar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó, como se fosse a situação 2 ali no nosso quadro. Se eu alterar esse valor, ó, a função vai ser totalmente deslocada para cima ou para baixo. Sem alterar a onda, tá vendo? A onda tá estática. O que acontece é você pegar todo o gráfico e subir ou descer, tá? A gente já fez isso com função afim, né? Vamos lembrar aqui da função afim. Ó, se eu tivesse o gráfico y igual a x. O gráfico não é esse aqui? Se eu fizer y igual a x mais 2, eu pego esse mesmo gráfico e desloco 2 unidades para cima. Você subiu o gráfico. Isso aqui é isso. Isso faz o gráfico ser deslocado verticalmente. Tá? Então é a mesma ideia. É a mesma coisa. Então quando eu faço essas duas primeiras modificações, são modificações verticais. Tá? Ou seja,